Olá, eu sou Denise Franco, terapeuta ocupacional do Centro de Referência da Infância e Adolescência. O CRIA foi convidado pelo Circo de Todo Mundo para participar do projeto Tecendo uma Rede de Cidadania no Combate às Drogas. E hoje eu vim falar um pouquinho da apostila 4, Mercado e Drogas. Antes de entrar no tema, eu vou apresentar um pouquinho do CRIA. O CRIA é um serviço de saúde mental de Nova Lima, que oferece assistência especializada a crianças e adolescentes com sofrimento mental e história de uso e abuso de drogas. Ele funciona no bairro Retiro, de segunda a sexta, de 8 às 18, e ele conta com uma equipe interdisciplinar, que faz atendimento individual e em grupo, e atividades comunitárias também para as crianças, adolescentes e as famílias assistidas. Agora vamos falar um pouquinho do nosso tema, que é mercado e drogas. Mercado aqui vai ser entendido por aquele mercado publicitário, mercado de propagandas. E as substâncias psicoativas, também conhecidas popularmente como as drogas, são todas as substâncias que atuam no sistema nervoso central e alteram a nossa percepção, o nosso humor, o nosso comportamento e a consciência. Essas substâncias, elas podem ser lícitas, que são comercializadas e permitidas, e as substâncias podem ser ilícitas, ou seja, proibidas. Uma coisa importante de falar é que o uso de drogas ocorre na mesma intensidade nas periferias e nos bairros mais privilegiados, nas escolas públicas e privadas. Então, não tem distinção de classe social. E outra coisa importante é que a droga mais utilizada pela população brasileira é o álcool. E essa droga, curiosamente, é a droga que mais existe em propagandas, E aí a gente vai falar um pouquinho das propagandas, das drogas lícitas, que são as permitidas. Então, as propagandas, elas influenciam os hábitos de consumo e comportamento das pessoas. E lógico, como toda propaganda, ela vai vender o produto, ela quer vender. Então, ela não vai falar dos pontos negativos daquele produto, ela só vai mostrar os pontos positivos, certo? Então, por exemplo, as propagandas de drogas, elas não vão falar dos efeitos colaterais, da dependência, dos riscos que aquele uso pode causar, Ela só vai mostrar as coisas boas. No caso das propagandas de remédio, vai mostrar que com aquele remédio você vai viver melhor, você vai ter a solução rápida do seu problema, E é interessante a gente pensar que as indústrias farmacêuticas, elas patrocinam alguns times, alguns eventos esportivos, então fica essa relação assim do medicamento, com o esporte, que não é legal. E as propagandas de cigarro também, elas já estão proibidas há 20 anos e mesmo assim ainda ficou aquela imagem que o cigarro ele traz, liberdade, traz um ar de juventude, de aventura, de esportes radicais, As propagandas tinham essas imagens veiculadas. Então, mesmo proibido, as pessoas ainda têm essa relação com o cigarro, e a aventura, o cigarro e a liberdade. Isso influenciou muito negativamente, na vida das pessoas. O consumo de cigarro aumentou demais. Mas aí tem um estudo já, que foi feito em 97, em 2005, que comprova a redução do consumo de cigarro em pré-adolescentes e adolescentes no Brasil. Então, assim, isso mostra que a proibição das propagandas de cigarro tiveram um efeito, positivo. Elas conseguiram reduzir um pouco esse consumo. E aí tem também as propagandas de bebidas, mais especificamente da cerveja, assim, A cerveja tem muitas propagandas e todas as propagandas, elas relacionam, com essa imagem de alegria, de lazer, A relação das bebidas com o lazer está muito forte, assim, e muito presente nas propagandas. Então, a pessoa tá sempre junto com os amigos, na praia,
no clube, né? Sempre em momentos assim de muita descontração, de paquera, né? E aí, né, isso mostra assim que o que a indústria da bebida quer passar, né? Quer fazer com que as pessoas acreditem que só com a bebida que você vai ter lazer, né? O lazer vai virar mercadoria. Então, assim, a indústria, né, das bebidas, elas querem mostrar, assim, que só com o consumo da bebida você vai ficar feliz, você vai ficar mais alegre e interessante, né? Você vai conseguir seduzir as pessoas, conquistar as pessoas, você vai ser mais despojado, né? Então, a imagem que a propaganda das bebidas querem passar é exatamente essa. É relacionar o prazer com a bebida. E interessante, assim, né? A gente voltar um pouquinho na palestra 2 de prazer e vulnerabilidade, né? Que a Jéssica comentou, que existem outras formas de sentir prazer, né? Que não as drogas. Existem várias outras formas, ela citou algumas, né? Os jogos, conversa, esportes, namoro, o circo de todo mundo, né? Então a gente não precisa de ter a relação, né? Do nosso lazer com as drogas. A gente pode sentir prazer e pode ter lazer de diversas outras formas. E aí, pensando nisso tudo, assim, e na principal mensagem, né, que eu gostaria de passar, algumas soluções, né, algumas ações que a gente pode fazer para reduzir, né, esse consumo desenfreado das drogas, principalmente as lícitas, né, que a gente está conversando aqui sobre essas drogas influenciadas pela propaganda, o consumo de drogas influenciado pelas propagandas. Então, eu estava pensando aqui em algumas ações que está ao nosso alcance e que seria importante da gente colocar em prática. A primeira delas, né? Eu estava pensando que a gente pode também cobrar das autoridades, do governo, a regulamentação das propagandas de bebidas e remédios, né? Assim como foi feito com o cigarro. Eu acho que isso pode ter um efeito positivo nessa questão da redução do consumo. Outra coisa que também a gente pode fazer é cobrar do governo políticas públicas para promover, né, mais opções de lazer na nossa comunidade. Então, a gente pode exigir, assim, perto da gente, os vereadores, né, que estão mais próximos, a gente pode ali sugerir algumas coisas, algumas mudanças ou algumas implementações de lazer que a gente quer para a nossa comunidade, né? E também a gente pode conversar sobre isso com as nossas famílias, né? Colocar para elas que há outras possibilidades de lazer e que vocês juntos podem usufruir, né, dessas outras opções de lazer. E agora, sim, também pensando mais individualmente, eu acho que a gente precisa ter uma postura mais crítica diante de todas essas informações que a gente recebe, né? Tanto da propaganda quanto da internet. Pensar mesmo assim, isso faz sentido para mim? Isso que tá falando aí faz sentido para mim? Né? E só assim, com esse pensamento mais crítico, a gente vai ter condição de fazer escolhas mais conscientes. Fazendo escolhas mais conscientes, a gente vai criar mais sentido para a nossa vida. Então, a gente precisa ter, criar, né, esse sentido da nossa vida, da nossa própria vida. A gente precisa introduzir, né, colocar mais perto da gente, juntar mesmo as coisas que nos faz bem, tirar tudo que não nos agrada e tudo que não faz sentido para a gente, e a gente vai seguindo, se descobrindo e refazendo essas escolhas, né? Isso é muito interessante. E o CRIA, né, tá à disposição para auxiliar, né, as crianças e os adolescentes nesse caminho. E aí, eu acho que essa é a principal mensagem, assim, que eu queria passar para vocês nesse assunto, né,
da propaganda e as drogas, e essa reflexão, assim, de sermos cidadãos mais conscientes e críticos, né, diante de todas essas informações que a gente recebe. Então, eu estou à disposição e vamos juntos construir, né, uma grande rede de cidadania em Nova Lima, tá? Um grande abraço, fiquem bem e até mais!